Na aula de hoje nós vamos estudar a função average, que é usada para calcular a média de valores em um conjunto. A função average é uma função agregada que calcula a média de um conjunto de valores. Então, por exemplo, se tivermos um conjunto com os seguintes valores 1, 2, 3, 3 e 4, nós podemos calcular a média de todos os valores com a função average, passando essa palavra reservada all, que é o padrão. Ela vai calcular a média de todos os valores, ou seja, ele vai fazer 1 mais 2 mais 3, temos o repetido 3, mais 4 e vai dividir por 5, que é a quantidade de elementos desse conjunto. Nós temos 5 elementos. Então o resultado aqui vai ser 2,6. Agora nós podemos utilizar o average passando um distinct. Então ele vai considerar apenas os valores únicos do cálculo. Ou seja, ele vai fazer a soma do 1 mais 2 mais 3. Esse outro 3 ele vai ser ignorado pelo distinct, mais 4. E vai ser dividido por 4 também, que é a quantidade de elementos que está sendo considerada aqui nesta média. Então aqui o resultado vai ser um pouco diferente, teremos o resultado de 2,5. Então, como exemplo prático aqui no nosso banco de dados de RH, nós vamos calcular a média salarial de todos os funcionários da tabela aqui de Employees. Então, para isso, basta fazer um select average salary from employees. Então o resultado da média salarial foi $8.060. Se quisermos arredondar o valor para não ter essa quantidade enorme de zeros após o ponto, nós podemos utilizar a função round com quantidade de números que queremos após a vírgula, no caso aqui 2. Agora nós sabemos que tem alguns empregados que têm salários repetidos. Se formos consultar aqui os dados da nossa tabela, vamos ver aqui a coluna de salários. Nós vemos que tem, por exemplo, aqui tem 2 empregados com 17 mil. Nós temos outros 2 aqui com 4.800. Então temos valores repetidos. A consulta anterior que nós fizemos foi considerando todos os salários. Se nós quisermos calcular a média considerando apenas salários únicos, nós utilizamos a palavra reservada aqui, distinct, e o nome da coluna. Então rodamos, o resultado foi diferente, porque ele somou uma quantidade diferente de valores e fez a média por esses valores. Então deu 7.845. Nós também podemos calcular a média para um subconjunto de valores. Basta então utilizar uma cláusula where. Se quisermos calcular a média salarial do Department ID 5, basta adicionar essa cláusula where. Podemos aqui tirar esse distinct e rodar essa consulta, que vamos ter a média salarial deste departamento em específico. Nós também podemos utilizar a cláusula group by para calcular a média por grupos. Então, por exemplo, para calcular a média salarial por departamento, nós podemos rodar a seguinte consulta. Nós temos aqui o Department ID, nós não estamos trazendo o nome do department. Se quisermos trazer, temos que fazer então o inner join com a tabela de departments para trazer o nome do departamento. Então aqui nós temos o ID do departamento e a sua respectiva média salarial. Então aqui são listados todos os 11 departamentos do nosso banco de dados do RH e as respectivas médias salariais. Então, para trazer o nome do departamento, por exemplo, vamos fazer esta mesma consulta utilizando um inner join com a tabela de departments, utilizando a chave primária Department ID, fazendo a ligação com a Department ID na tabela de empregados. Então nós vamos ter o mesmo resultado. Aqui eu cometi um erro, pois o group by ele exige que coloquemos também então o nome do departamento. Então podemos juntar ele aqui. Vamos rodar a consulta. Nós temos agora as informações que queremos. Nós temos o Department ID 2, que é o marketing, tem esta média salarial. E assim por diante os demais valores para os 11 departamentos. Nós também podemos utilizar o order by para ordenar então os resultados pela média. Por exemplo, departamentos com a maior média salarial primeiro. Para isso, então, depois do group by, nós podemos botar aqui um order by e utilizamos o average aqui embaixo no order by também. Então, posso botar um salary e como queremos então a maior média salarial primeiro, utilizamos o desk. Então, se eu rodo aqui a consulta, temos que tirar esse ponto e vírgula aqui que ficou faltando, senão vai gerar um erro de sintaxe. Então agora sim nós temos o resultado listando as maiores médias salariais primeiro. Então
O departamento executivo tem a maior média salarial, seguido pelo accounting, depois pelos public relations, sales, marketing, finança e assim por diante. Nós também podemos utilizar a cláusula having. Então, para filtrar grupos com base nessa média, nós utilizamos essa cláusula having. Por exemplo, vamos supor que nós queremos apenas listar os departamentos com média salarial abaixo de 5.000. Então, ao invés do order by, eu posso botar a cláusula having e especificar uma condição. Então, que o salário médio, ou seja, o average salary, seja menor do que 5.000. Então, se eu rodo esta consulta aqui, são listados apenas estes departamentos que têm uma média salarial menor do que 5.000. Até a próxima aula.